Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Eu estou bem, espero que você esteja bem. Professora Nívia Xavier de Língua Portuguesa na área. Para que, Nívia? Bom, hoje nós vamos fazer a correção do teu primeiro simulado da Unirio, né? Um simulado voltado exatamente para o perfil da tua banca. Ela não é uma banca que costuma cobrar coisas muito fora da realidade e nem muito coisas difíceis, né? Coisas muito difíceis e tudo mais. É uma banca que se predispõe a fazer exatamente aquilo que está no edital. Ela exatamente cobra o que foi colocado lá, então você não precisa ter aquela sufeca dizendo assim, ai meu Deus, eu não sei. Bom, o simulado está aí, né? Eu espero que você tenha ido bem, eu espero que você tenha conseguido gabaritar português, afinal de contas essa é a nossa missão, né? Mas se você não conseguiu, ao final a gente vai levar um papinho sobre a questão do que foi, de como não foi e tudo mais. A tua banca ela não é uma banca que costuma ser extremamente rigorosa nas questões. Nível, o que é ser rigorosa nas questões? Ela não costuma pegar a parte mais difícil, né? É uma banca que gira entre o fácil e o moderado, o médio, né? Não é uma banca que vai lá na questão extremamente difícil. De vez em quando acontece, mas não é perfil. Não é que todas as questões sejam assim. É uma banca que de vez em quando vai lá, coloca uma questãozinha difícil, outra questãozinha difícil. Porque tem aquela questão do ego, né, galera? De, não, ninguém pode gabaritar, não, pra que gabaritar minha prova, não sei quem, sei lá. Mas fica tranquilo, fica tranquila. Simulado é isso mesmo. É para simular a questão de horário, quanto tempo você levou, marcação de cartão-resposta, dificuldade da banca. Olha, precisei ficar mais tempo numa questão que era assim, fiquei menos tempo numa questão que era assim, ganhei tempo aqui, perdi tempo ali. Então o simulado ele é bom para isso, para que você realmente simule como seria no dia da tua prova, tá? Então, para você que fez o simulado, parabéns, você se dispôs a pegar um tempo do teu dia, se concentrar naquilo ali e falar assim, e aí, como é que eu tô? Será que a minha preparação está boa? Será que eu preciso melhorar? Bom, já digo de antemão que todos nós precisamos melhorar sempre, né? Ninguém é detentor de todo conhecimento. Então, é para isso que serve, inclusive, para a galera que tem aquela questão do nervoso pré-prova, né? Na verdade, eu acho que todo mundo tem nervoso pré-prova. Simular também como é que seria? Será que chegaria a tempo? Será que conseguiria ter uma boa noite de sono? Alguma coisa assim. Lógico, como é um simulado, muita gente pensa assim, se eu perder, eu perdi, não tem problema. Mas na prova não é assim, né, galera? Se eu perder, perdi, daqui a 4 anos eu faço novamente para esse cargo. Então, assim, encara isso mesmo de fato, porque simulado e exercício são as melhores coisas que você pode fazer depois da teoria, né? É sempre bom ter a teoria ali para embasar, para nos dar aquela base, para que a gente se sinta seguro, e os exercícios, na verdade, junto ao simulado, para que você sinta aquela porrada de como é que a banca cobra e tudo mais, beleza? Então, vamos começar o nosso simulado, vamos começar essa correção desse simulado, pontuando, observando, tirando dúvidas e tudo mais de como a questão seria, beleza? Então, pega o seu material, vamos lá, vamos corrigir o simulado agora. O primeiro texto é o texto que diz animal satisfeito dorme, né? É um texto muito interessante, inclusive, nós vamos ver isso ao longo da correção. O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia, animal satisfeito dorme. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indulgência intelectual. O que o escritor tão bem percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. A advertência é preciosa, não esquecer que a satisfação conclui, encerra e termina. Olha, interessantíssimo essa parte aqui, ó, tá? A satisfação conclui, encerra e termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita, amortece. Eu adoro essa parte aqui, eu realmente gostei muito dessa ideia de que a satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita e amortece. É muito interessante isso. Por isso, quando alguém diz, fiquei muito satisfeito com você, ou estou muito satisfeita com o teu trabalho, é assustador. O que se quer dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja?
Que o ponto atual é meu limite e, portanto, minha possibilidade? Que de mim nada além se pode esperar? Que está bom como está? Assim seria apavorante. Passaria a ideia de que desse jeito já basta. Ora, o agradável é quando alguém diz teu trabalho, ou carinho, ou comida, ou aula, ou texto, ou música, etc. É bom. Fiquei muito insatisfeito. Olha que interessante. Fiquei muito insatisfeito e, portanto, quero mais, quero continuar, quero conhecer outras coisas. Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando quietos para a tela enquanto passam os letreiros desejando que não cesse. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, o deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e distantes, pensando que não poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos que se prolongue? Com a vida de cada um e de cada uma também tem de ser assim. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição no momento. Eu gostei muito dessa parte aqui também, gente. Estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Quando crianças, só as crianças, muitas vezes, diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço, estudar, treinar, emagrecer, ficávamos preocupados e irritados, sonhando e pensando, por que a gente não nasce pronto, sabendo todas as coisas? Fala sério, galera, quem nunca se perguntou exatamente isso, hein? Ah, cara, eu devia saber, nascer sabendo tudo, seria muito melhor. Será? Bela e ingênua perspectiva. É fundamental não nascermos sabendo e nem prontos. O ser que nasce sabendo não terá novidades, só reiterações. Somos seres de insatisfação, adoro essa parte. Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de ambição. Todavia, ambição é diferente de ganância. Olha, vamos entender isso aqui, hein, galera? Uma coisa é você ambicionar, outra coisa é você ser ganancioso, gananciosa. Dado que o ambicioso quer sempre mais e melhor, enquanto o ganancioso quer só para si próprio. Nascer sabendo é uma limitação porque obriga a apenas repetir e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém quanto mais vivesse, mais velho ficasse? Teria de ter nascido pronto e ir se desgastando. Isso não ocorre com gente, e sim com fogão, sapato, geladeira. Gente não nasce pronta e vai se desgastando. Gente não nasce pronta e vai se fazendo. Eu, no ano que estamos, sou a minha mais nova edição, revista e às vezes um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo à medida, está no meu passado e não no meu presente. Demora um pouco para entender tudo isso. Aliás, como falou Guimarães, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Mário Sérgio Cortella, excerto do livro Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas. Pode voltar para mim, por favor. Pancada logo cedo, né, galera? Pancada assim na sua mente, lá na carinha assim, só para acordar você. E aí, você é satisfeito? Você está satisfeita consigo? Eu acho que o Cortella deu uma ideia muito interessante do que é estar satisfeito, do que é estar satisfeita, né? E o que eu achei mais legal nesse texto é como ele vai desdobrando para você a ideia de que a satisfação, ela, na verdade, tem que gerar uma insatisfação. Você satisfeito consigo, você não progride, você estagna, você fica naquele patamar de sempre. E quando ele fala animal satisfeito dorme, é porque ele já conseguiu tudo o que ele queria. Então ele não precisa fazer esforço mais. Então ele vai dormir, né? Então é uma explicação que ele dá muito boa para a frase do nosso querido Guimarães Rosa, animal satisfeito dorme.
você é satisfeito, você é satisfeita, você não vai progredir. Você só está fazendo concurso na sua vida, meu amigo, minha amiga, porque você está insatisfeito. Se você estivesse terminado, lapidado, limitado, você não iria querer fazer concurso público, porque o fazer concurso público é reinventar-se, né? Se trabalhamos enquanto estudamos, nós temos que inventar tempo de onde não temos às vezes, porque a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar do trabalho, a gente precisa cuidar da vida. Tem uma expressão muito interessante que assim, meu dia tinha que ser muito mais do que 24 horas, porque eu preciso trabalhar, me alimentar, ter vida social, ter saúde mental, saúde física e tudo mais, então não dá para fazer em 24 horas. Então, fazer concurso é isso, é o estar insatisfeito com a situação em que se vive e querer mudar. Agora, é muito interessante nós observarmos também, ainda nesse texto, a questão da diferença entre a ambição e a ganância, como o Mário Sérgio Cortella avisa, né? A ambição é esse querer mais. Por que eu quero fazer um concurso público? Porque eu quero melhorar a minha vida. Mas eu fazendo um concurso público e melhorando a minha vida, eu melhoro só a minha vida ou eu posso proporcionar uma vida melhor aos meus? Então, o ambicioso, ele ambiciona, ele quer algo que vá à frente, ele quer algo a mais, ele quer melhorar. Ele quer para ele e para os outros. Quem nunca pensou, por exemplo, eu vou fazer um concurso público, vou passar, vou ganhar legal, vou dar uma vida melhor para minha mãe, para o meu pai, para minha filha, para o meu filho, para o meu sobrinho, para minha sobrinha, vou ajudar quem me ajudou, vou ficar ali e tudo mais, e vou fazer outro, porque eu não vou parar nesse não. Só o fato de você parar e pensar assim, eu vou fazer esse agora, eu vou passar nesse agora, mas assim que eu conseguir me estabelecer, eu vou fazer mais um, porque eu quero um melhor, porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor, porque eu quero que meus pais tenham uma vida melhor. A gente está sempre pensando nisso, o que é diferente do ganancioso. O ganancioso, ele quer mais sempre, mas não para necessariamente ajudar os outros, ele quer para si. Eu preciso ter, eu preciso comprar. É para mim, não é para quem está ao meu redor. Então isso acaba se tornando um problema, isso acaba se tornando uma outra situação. Então não confunda. Se a pessoa faz, você é muito ambicioso, você é muito ambiciosa, ok, só não confunda com ganancioso, com gananciosa. O ganancioso, ele tem R$1.000 na conta, ele quer ter, na verdade, 10 milhões. Então ele vai fazer por onde, de alguma forma, conseguir esses 10 milhões. O ambicioso também vai conseguir alguma forma, mas ele sabe que não é para ele, ele sabe que também melhora a situação dos outros. Mas o ganancioso pode melhorar. Não necessariamente. O cara que é ganancioso, ele quer para si. Ele está pouco se lixando como ele conseguiu e se ele teve que ferrar a vida de alguém, ou se ele vai ter e não vai ajudar alguém, como aquela pessoa vai ficar. Tá? Então, muito cuidado. O Cortella, ele deixa esses dois conceitos bem separadinhos no texto dele, né? E essa ideia de, não, a gente deveria nascer pronto, igual aquele joguinho que você vai lá, estuda um pouquinho, já fica completamente sapiente e tudo mais, não é assim. Ele vai dizendo isso, né? Se nós nascêssemos prontos, nós iríamos nos desgastando com o tempo. E aí ele faz uma comparação esdrúxula, mas muito válida, que é a ideia do ser humano pronto e de um objeto pronto, né? Como um fogão, um sapato, geladeira, sei lá, micro-ondas. Aquele objeto, ele nasce pronto, né? Ele nasce super pronto e com o tempo ele vai desgastando. Com o tempo ele vai perdendo a capacidade de atuar naquilo que ele deveria atuar. Pensa com você, uma geladeira aí, um fogão, ele vai se desgastando, vai soltando aqui, vai soltando ali, você tem que fazer uma limpeza nas bocas porque elas entopem, e aí você tem que trocar uma peça porque deu ruim, e você tem sempre que fazer, até um dia que não funciona mais e você troca por um novo. O ser humano não é assim. O ser humano, ele não é assim. Ele não nasce pronto e vai perdendo a capacidade de ao longo da vida. É diferente. O ser humano, ele nasce e ele vai se construindo ao longo da vida. Essa é a melhor parte. Mas eu não gosto da ideia de ficar velho. Ficar velho é acumular experiências. Na verdade, perdão aí para quem acha que é muito novo, muito nova, aos 15, 20, 25, 30, 35.
você já é velho para aquela versão que você tinha anteriormente. O Cortella fala, eu sou uma versão velha de mim do ano passado, se o tempo for a medida de todas as coisas. Né? Eu, nível hoje, ao longo dos meus 34, já não sou a nível dos 32 e dos 33. Eu estou um pouco mais velha, eu estou mais velha do que eu estava. Eu acumulei mais conhecimento. Né? Você envelhecer é um acúmulo de experiências, é um acúmulo de vivências. E aí você vai se construindo. Pensa em você agora. As decisões que você tomaria hoje, que na verdade você tomou há 2, 3, 5 anos. Né? Baseado em que você melhoraria aquela decisão? Nas experiências vividas até o momento. Hoje você é mais inteligente, mais preparado, mais preparada, você é mais experiente do que ano passado, por exemplo. A sua vivência te constrói isso. E ao contrário do que muita gente pensa, você não está se desgastando, você está se construindo, porque você está acumulando, você vai se moldando, vai acumulando, vai moldando, vai acumulando, vai moldando e pronto, você está aqui hoje, tá? Então, a própria questão de você sentar aqui para fazer um simulado é porque você sabe, você experienciou que alguma coisa precisava ser melhorada. E aí você fala, vou fazer um simulado para ver como estão os meus conhecimentos antes da prova. É isso, então é um experienciar-se, tá? Nós não vamos nos desgastando, nós vamos nos construindo ao longo do tempo, até sermos esse ser humano. A nível mais a gente também tem um reumatismo aqui, uma artrose ali, isso aí é porque a máquina, né, que nos sustenta, vai dando os probleminhas, e aí a gente vai fazendo uma recalchutada, mas isso não é desgaste, porque a gente não se troca, ou eu não estou bem, hoje vou me trocar, vai lá, e aí você pega uma outra carcaça. Não funciona assim, meu querido, não funciona assim, minha querida, mas eu espero que você veja essa ideia da idade com outros olhos. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu não quero envelhecer, eu me recuso a envelhecer. Olha com carinho para a questão da experiência, olha com carinho para essa questão de você ir construindo-se cada vez mais. E uma coisa que eu quero destacar para você é essa última fala do Guimarães Rosa. Não convém fazer escândalos de começo, só aos poucos é que o escuro é claro. Aqui é a questão do escuro, a falta de conhecimento e o claro trazendo para você todo o conhecimento que você precisa. Diante disso, vamos à questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte, após a leitura do texto 1, pode-se inferir que, bom, você sabe que quando eu tenho a palavra inferir, na verdade, a questão quer dizer que você pode, deixa eu melhorar isso aqui que ficou horrível, significa que você pode concluir algo. Então, o que nós podemos concluir após termos lido o texto número 1? Que o autor busca fazer uma comparação entre a acomodação do animal selvagem e do animal ser humano, uma vez que ambos, quando satisfeitos, dormem e entram em estado de letargia. B. O texto faz o leitor refletir sobre si mesmo, ao apontar os principais pontos de insatisfações vividos pelo interlocutor. Nívia, quem é o interlocutor? Você. É como se o autor, se o Cortella falasse com você. Há uma busca entre a comparação do que é satisfação e do que é insatisfação, prevalecendo a insatisfação, pois é ela quem move o ser humano a ser melhor. Mário Sérgio Cortella contrapõe a velhice à adolescência, em uma tentativa clara de alertar que os idosos sabem menos do que os jovens, tá? E o encaminhamento feito no texto serve para a reflexão e mudança de hábito por parte do leitor, que deve procurar ser sempre melhor. E aí, galera, o que vocês marcaram na questão de número 1? A questão de número 1, ela fala que depois da leitura inteira nós devemos concluir alguma coisa. Bom, já de antemão não se conclui que o autor busca uma comparação entre a acomodação do animal selvagem e do animal ser humano. Eu não tenho essa comparação aqui. Até porque a única coisa que nós temos aqui é o início, né, da citação de Guimarães Rosa. O animal satisfeito dorme. E ele vai dizer, por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas, contra o risco de cairmos na monotonia existencial. Então você não tem aí uma comparação
né, sendo feita entre o animal selvagem e o animal homem. Então, a alternativa A gente risca, ela não é a nossa possibilidade. B, o texto faz o leitor refletir sobre si mesmo. Faz, eu tenho um reflexo ali, né? Tanto que eu falei para você, e aí, você está satisfeito ou você está satisfeita? Né? Ou a insatisfação impera entre nós? Ao apontar os principais pontos de insatisfações vividos pelo interlocutor. Só que ele apontou quais foram os pontos de insatisfações vividos por você, experienciados por você? Não. Então, o que torna a letra B inválida é a segunda parte dela, porque ele não fala, olha, você deve estar insatisfeito com isso, você deve estar insatisfeito com aquilo, olha, você não deve estar satisfeita com a situação atual. Então, ao não falar sobre isso, não podemos acreditar, não podemos concluir que ele aponta os pontos principais de insatisfações vividos por nós, tá? Letra C, há uma busca entre a comparação do que é satisfação e do que é insatisfação. Sim, há essa busca no texto, ele vai contrapor o tempo todo. Prevalecendo quem? A insatisfação? Sim, prevalece a insatisfação. Por que prevalece a insatisfação? Porque é ela quem move o ser humano a ser melhor. Então, o nosso gabarito está aqui na letra C. Automaticamente, a letra D se torna inválida porque ele faz uma contraposição entre ele não fala na adolescência, ele fala sobre a velhice. Então, eu não contraponho a situação. E o encaminhamento feito no texto serve para reflexão e mudança de hábito por parte do leitor, que deve procurar ser sempre melhor. Mas, Nívia, ele faz o encaminhamento? Não, ele não faz o encaminhamento. Ele faz o quê? Uma busca, uma reflexão. Ele não te encaminha para alguma coisa, ele não te encaminha para alguma coisa que serve para você refletir. Ele já começa uma reflexão. Tá? Ele não faz um encaminhamento, uma narrativa, ele já começa na reflexão. Se a letra E fosse, podemos concluir que há uma reflexão e mudança de hábito por parte do leitor. Aí sim, aí a gente conversaria, mas nesse caso, o nosso gabarito só pode ser a letra C de casa, tá? A número 2, ele está dizendo o seguinte, no trecho, alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial. A passagem grifada pode ser entendida como o quê? Ou seja, monotonia existencial pode ser entendida como o quê? Obviedade do destino, satisfação limitante, sabedoria senil, inconstância juvenil ou insatisfação diária. O que é uma coisa monótona? É uma coisa que se repete, é uma rotina, né? É uma situação que sempre vai estar ali. E aí eu te pergunto, qual é a insatisfação, qual é a situação que está sempre ali para ele? É a questão da satisfação, de você se acomodar, de você ser limitante. Então, quando nós falamos em alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, é um alerta de cairmos na satisfação limitante. Sempre estamos satisfeitos com algo e nós, por estarmos satisfeitos, nos limitamos. E aí ficamos estagnados naquele ponto, sempre empurrando com a barriga. Tá? Não é uma obviedade do destino, a obviedade do destino é algo que ele menciona no texto dele, então a letra A descarta. Sabedoria senil não é uma monotonia existencial, muito pelo contrário, ele vai falando que o senil não se desgasta, ele se constrói. Inconstância juvenil, não, monotonia na verdade não é inconstância, né? É uma coisa constante, né? E monotonia não é uma insatisfação diária, é uma satisfação limitante, tá? Então, por isso que a número 2, tá aí a ideia de satisfação limitante para você, tá? Questão de número 3 diz, como falou o mesmo Guimarães Rosa, o conectivo destacado tem valor semântico de... Bom, aí a gente tem a questão da semântica dos conectivos, né? Eu preciso saber esse como aí, se ele é de causa, de comparação, de condição, de concessão ou de conformidade. O que você marcou na tua questão de número 3? O que você marcou para essa questão aí? Ah, Nívia, eu marquei conformidade. Eu marquei conformidade porque eu troquei pela expressão, pelo conectivo segundo e me deu o tom que eu gostaria. Exatamente, a número 3, esse como aí,
ele é um conectivo de conformidade. Sério, Nívia? Sério. Porque se fosse causa, eu teria uma consequência. E não há uma consequência ali. E se fosse causa, eu teria o uma vez que, eu teria o já que, ou eu poderia ter o porquê, tá? Seriam os conectivos necessários para que fossem causa. Se fosse uma comparação, eu teria que ter o tão quanto, eu teria que ter o tanto quanto, tá? E todos os outros de comparação. Se fosse condição, eu teria o se, eu teria o caso, eu teria o desde que, tá? E todos os outros. Se fosse concessão, eu poderia ter o embora, eu poderia ter o ainda que, eu poderia ter também, né? Eu poderia ter também, caso eu quisesse, ó, fiz uma condicional aqui, o mesmo que, tá? Ou as outras concessivas tranquilamente. Só que como eu optei por conformidade, né? Eu tenho de acordo com Guimarães Rosa, de acordo segundo Guimarães Rosa, conforme Guimarães Rosa, ou até mesmo consoante Guimarães Rosa, tá? Então eu teria todas essas possibilidades aí. Lembra, a causa, para toda causa, uma consequência. Uma comparação, eu comparo 2 elementos, 3 elementos. Condição, não tenho o que explicar, é uma condição mesmo, uma coisa só acontece se outra aconteceu, se outra não acontecer. E a concessão, gente, lembra lá que ela é uma oposição, tá? Tem gente que não consegue lembrar sempre. A concessão, ela é uma oposição, tá? Mas ela é uma oposição mais branda. Lembra que a adversativa, por exemplo, quando eu tenho a adversativa, que é o meu mais, porém, contudo, entretanto, tá? Quando eu tenho a adversativa, ela é uma oposição mais bizarra, né? Mais forte. Acordei, mas não me alimentei. Isso significa que é uma coisa mais forte. A concessão é, ainda que estivesse cansado, consegui dormir. É mais brando. Eu não te preciso que horas você dormiu, mas eu falo que eu dormi, entendeu? Agora a adversativa é mais forte, é uma oposição mais forte. Não confundir com a concessiva, porque tem gente que confunde mesmo. A adversativa é o mais, é o porém, é o entretanto, tá? É o todavia, é o no entanto, tá? Mas, contudo, tem o contudo também, tá? São todos esses aí. Diferentes da concessão, como você tá vendo, ainda que, mesmo que, embora, ainda que, mesmo que, o embora é clássico, então. Muitas bancas preferem utilizar justamente o embora logo de cara, tá? Então não confundam. Eu sei que muitos de vocês têm essa problemática de confundir a adversativa com a concessiva, porque ambas me dão ideia de oposição. Só que a adversativa ela é mais forte. A concessão ela é mais branda. Lembra sempre isso, por favor, tá? Questão de número 4 é uma questão que diz o seguinte: para o autor do texto. Bom, tivemos duas questões aqui. Volta para mim, por favor. Tivemos duas questões aqui muito interessantes. A questão de número 1 e a questão de número 4. Ah, Nívia, por que elas são interessantes? Bom, a questão de número 1 versou sobre a ideia de interpretação textual, né? E aí você tem que lembrar que toda interpretação textual ela é o quê? Subjetiva, né? Porque parte da minha experiência, da minha vivência e do meu ponto de vista. Eu posso ler esse texto, ter um ponto de vista e defendê-lo, né? Falar, ó, minha opinião sobre esse texto é essa aqui. Eu concordo com o texto por conta disso, ou eu discordo do texto por conta disso. Posso fazer tranquilamente. Quando eu estou diante de uma compreensão textual, como é a questão de número 4, eu tenho que me despir das minhas opiniões,
Eu tenho que tirar todas as minhas opiniões dali, porque a leitura é uma leitura o quê? Objetiva. Eu preciso observar se aquilo está ou não está onde? No texto. Estando no texto, ok. Não estando no texto, nós temos problema, tá? Ou se a questão te pedir o que não está no texto, você está ok. Então, assim, lembra, a ideia é, interpretação, ela é subjetiva, eu posso emitir opinião. Compreensão, ela é objetiva, eu não omito opinião. Eu preciso voltar ao texto e observar se está escrito no texto ou não aquela informação, tá? Você não pode esquecer isso. Então, olha a questão de número 4 agora. Olha a questão de número 4. A questão de número 4, ela diz para você, ó, para o autor do texto. Então, claramente, é uma questão que vai falar para mim sobre uma ideia de compreensão textual. Não é para mim, não é para você. É para o autor do texto. Para o autor do texto, a criança é ingênua ao pensar que nascer sabendo seria a solução para todos os problemas. Por que para o Cortella a criança tem essa ingenuidade? Na visão do Cortella, não é na tua visão, não é na minha visão, é na visão do Cortella. Bom, porque ao nascer sabendo, o ser humano passaria a se desgastar com o tempo e para o autor, na verdade, não é assim que acontece. Ao nascer sabendo, as pessoas não entenderiam que ainda precisariam estudar, se dedicar, conhecer e absorver mais conhecimento, uma vez que já saberiam de tudo. Ao nascer sabendo, o ser humano construiria um mundo melhor sozinho, e viver em sociedade é construir em conjunto. Ao nascer sabendo, o ser humano seria comparado a objetos como o sapato, a geladeira e o fogão, que nascem prontos e satisfeitos. Ao nascer sabendo, as pessoas se dedicariam mais em buscar o conhecimento e crescimento pessoal. Nívia, pode riscar para mim a letra E, porque a letra E eu não marquei de forma alguma, uma vez que ele fala que se nós nascêssemos sabendo, jamais procuraríamos o conhecimento. Beleza. A letra E você descarta. Agora, tem alguma outra que nós possamos descartar, galera? Nívia, eu não sei, eu fiquei muito em dúvida com essa situação aí. Bom, olha só. Vamos pensar como o Cortella pensou. A criança é ingênua ao pensar que nascer sabendo seria a solução dos problemas. Por quê? Será que é porque o ser humano seria comparado a objetos como o sapato, a geladeira e ao fogão? Pô, Nívia, mas isso tem no texto. Sim, ele tem no texto, mas ele falou que quem nasce pronto é o quê? É fogão, sapato e geladeira e vai se desgastando ao longo do tempo. E não sendo comparado ao ser humano, porque eles nascem prontos e satisfeitos. Como é que eu tenho a noção de que um sapato, uma geladeira e um fogão, eles nascem satisfeitos com a situação? Eu não tenho a menor possibilidade de saber, de conseguir entender se eles nascem satisfeitos ou não com essa situação. Então, eu não posso marcar a letra D. Por quê? Tem como eu saber que eles estão satisfeitos com a situação? Não. Então, não tem como saber. E outra, a criança não é ingênua, porque ela acha que se nascesse sabendo, a problemática seria essa. Não mesmo, galera, não mesmo. A criança é ingênua para o Cortella, porque ao nascer sabendo o ser humano construiria um mundo melhor sozinho. Se a gente não está conseguindo construir um mundo melhor sozinho, em conjunto, quanto mais sozinho, né? Então, assim, tem um probleminha aí. Não é por isso. Ele fala que o ambicioso pode proporcionar uma situação melhor, mas porque ele é ambicioso e não porque o ser humano já nasceria sabendo, tá? Então, o nosso problema fica entre a A e a letra B. Ou eu terei, porque ao nascer sabendo o ser humano passaria a se desgastar com o tempo, e para o autor, na verdade, não é isso que acontece. Ou, ao nascer sabendo, as pessoas não entenderiam que ainda precisariam estudar, se dedicar a conhecer e absorver mais conhecimento, uma vez que já saberiam de tudo. E aí o gabarito é a letra A, né? Lembrando que a letra E, a letra D e a letra C nós descartamos, mas o nosso problema está entre A e B. Nívia, eu marquei a B. Por que ela está errada? Olha só, ela está errada porque não está, para ele, não está dizendo no texto que as pessoas não entenderiam que precisariam estudar, se dedicar a conhecer, absorver mais conhecimento. Ele não fala isso, ele fala que para as pessoas a ingenuidade é que nascer sabendo seria satisfação mor.
Por quê? Porque já saberia de tudo, então ela só iria se desgastando com o tempo. Ele não fala que o ser humano precisaria, não acreditaria que o estudo fosse o caminho, não tem nada disso. Então a letra B também não está contemplada no nosso texto, somente a letra A. Ele passaria a se desgastar com o tempo. Para o autor, na verdade, não é isso que acontece, né? Para o Cortella, lembra lá, nós nascemos insatisfeitos, nós nascemos sem sabermos nada e nós vamos nos construindo. Se idade fosse questão de satisfação ou de tudo, as pessoas velhas iriam se desgastar. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, por isso que a letra A é o nosso gabarito correto para o texto 1, tá? Mais uma questão de número 5. Na questão de número 5, nós temos o trecho que fala: quanto mais vive, mais velha fica, para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse. Há uma ideia de condicionalidade, alternância, comparação, proporcionalidade ou figuratividade. Olivia, eu acho que alternância não existe. De fato, galera, alternância não existe. Então, descartemos a letra B, tá? Mas ainda temos 4 possibilidades: condicionalidade, alternância, comparação, proporcionalidade e figuratividade. Nívia, eu não entendi o que é figuratividade. Figuratividade poderia ser entendido como linguagem figurada, tá? Poderia se dizer como linguagem figurada. Mas é isso que está dizendo aí? Não, até porque figuratividade nem entra no ramo dos conectivos, né? Então, letra E, vai embora. Ah, agora eu entendi o que você queria fazer. E aí, galera? Eu tenho condição, quanto mais velho, mais vive, mais velha fica, para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse. Há uma condição aí? Não, não há condição. Então, o meu problema está entre a letra C, comparação, e a letra D, proporcionalidade. E aí? E qual foi o gabarito? Letra D, proporcionalidade. Há uma proporção. Quanto mais vive, mais velha fica. Então, quanto mais alguma coisa, mais outra, tá? Quanto mais velho, mais vivesse, aqui ó, quanto mais vivesse, mais velho ficasse. Então, eu tenho quanto mais uma coisa, mais velho outra. Posso ter inversamente proporcional? Pode. Tanto na matemática quanto na língua portuguesa, você pode ter o inversamente proporcional. Quanto mais estudava, menos preparado estava. Eu posso ter também, tá? Ai, Nívia, isso aí não pegou muito bem para mim, não. Calma, relaxa. Lembre-se de que você tem que estar insatisfeito, insatisfeita para conseguir melhorar e sair do lugar, tá? Então, fica tranquilo, fica tranquilo. Mais uma questão de número 6, está dizendo o seguinte. No trecho: e sim, com fogão, sapato, geladeira. O uso das vírgulas se justifica por quê? Porque se trata de separar orações coordenadas assindéticas, porque são orações coordenadas sindéticas aditivas, porque as vírgulas estão isolando aposto explicativo, porque isolam termos de mesma função sintática, ou porque separam termos deslocados. Bom, uso da vírgula. A vírgula serve para isso tudo, galera. Ela separa orações coordenadas assindéticas, elas separam orações coordenadas assindéticas aditivas, separam orações explicativas, né? Isolam aposto explicativo, vocativo, datas e endereços, isolam termos de mesma função sintática, separam termos deslocados, separam orações coordenadas adverbiais, adjetivas explicativas. Então, elas servem para todo o universo que está sendo contemplado aí. Mas no trecho em questão, por que diabos eu estou usando a vírgula entre fogão e sapato e geladeira? É isso que a questão quer de você. Por que estamos utilizando essas vírgulas aí? Fala para mim. Separar orações coordenadas assindéticas. Onde está o meu verbo? Lembra, para ser oração tem que ter verbo. Há verbo em elipse ou escrito implícito ou explícito aí? Não. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Poxa, Nívia, eu marquei exatamente isso. Não, eu não tenho um verbo ali para separar, tá? São orações coordenadas sindéticas aditivas.
Para ser sindética aditiva, a galera tem que usar o quê? Tem que usar conjunção. Então, tem que usar o quê? Conectivo, né? E quais são as conjunções aditivas? Eu tenho e, eu tenho nem, eu tenho o mais também, eu tenho outro ainda, eu tenho como também, e por aí vai, tá? Há algum deles ali? Não. Então, a minha letra B também é descartada, tá? Letra C, as vírgulas estão isolando um aposto explicativo. Isso é um aposto explicativo? Eu estou explicando um termo anterior? Fogão? E sim, com fogão, sapato? Não, eu não estou isolando um aposto explicativo ali. Então, ou as vírgulas isolam termos de mesma função sintática ou separam termos deslocados. O meu gabarito vai para o quê? Mesma função sintática. Fogão, sapato, geladeira podem obter a função sintática de objeto direto, predicativo do objeto, se fosse o caso, predicativo do sujeito e tudo mais. Não são termos deslocados, porque para ser termos deslocados, né, eles precisariam de vírgula e precisariam vir à frente. Eles estão na posição certinha nas quais eles deveriam vir, tá? Então, eu só tenho isolam termos de mesma função sintática, tá? É o que normalmente as bancas mais cobram, são essas 5 possibilidades de vírgula. No nosso caso, a letra D atende ao que nós queremos, tá? Mais uma, 7. Há no texto uma marca de opinião. Opa, opinião de quem? Do autor, não é a sua, tá? Então, há no texto uma marca de opinião do autor acerca do assunto tratado. Com qual passagem eu consigo te comprovar que há uma marca de opinião do autor? Bom, as passagens são: por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indulgência intelectual. Ou, a advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina. Ou ainda, um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando quietos para a tela, enquanto passam os letreiros desejando que não cesse? Temos ainda bem, pois estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Ou, por último, quando crianças, só as crianças, muitas vezes diante da tensão provocada por algum desafio que exige esforço, estudar, treinar, emagrecer, etc. Então, onde eu tenho uma marca de opinião do autor? Nívia, eu acho, na minha humilde opinião, que a marca de opinião ou está na letra D ou está na letra E. Eu não consigo ver nas outras. Realmente, galera, na letra A não há marca de opinião, porque ele fala que é óbvio o que está sendo descrito e nós corremos um risco, né, de cairmos ali na existência. Não é uma opinião dele, é o que ele vê, é o que ele enxerga. Assim como na letra B, quando ele diz que há uma advertência por trás daquilo ali. Não é a opinião dele, é o que ele enxerga. Na letra C ele fala, ele te faz uma pergunta ao leitor. Então também não é a opinião dele, porque ele está te perguntando. Então ele está falando, é um bom filme, não é esse aqui? E aí ele joga para você a pergunta esperando a tua opinião. Então aqui também não é. Mas nós temos sim, ou a letra D, ou a letra E. E o que nós teremos então como gabarito? A letra D. Nívia, onde está a marca de opinião do Cortella na letra D? O ainda bem. Caramba, sério? Sério. É ainda bem para quem? Para mim, para você, para ele, para todos nós, é ainda bem para quem? É ainda bem para o Cortella. Ele deixa essa marca de opinião dele bem sutil no texto. Ainda bem, pois estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Então, para ele, ainda bem. Mas, de ver na letra E, nós não poderíamos ter também uma marca de opinião do autor no entre parênteses ali, quando ele fala só as crianças? Não, não temos uma marca de opinião.
Ele relembra, ó, quando criança, muitas vezes, aí ele te faz um questionamento. Será que só as crianças possuem essa atenção? Será que são só as crianças? Então não é uma opinião. Ele também te faz uma interrogativa visando a tua reflexão, tá? Então não é uma opinião. A marca de opinião que nós temos aí é a letra D de dado, tá? É a letra D de dado. Mais uma. 8. Os questionamentos levantados no quarto parágrafo do texto servem como? Bom, ali eu tenho um parágrafo sendo bem selecionado, né? O nosso quarto parágrafo do texto. Então, nós precisamos voltar ao quarto parágrafo do texto para termos essa certeza de que, né, esses questionamentos. Então, rapidamente, voltando ao quarto parágrafo, Nívia, qual é o quarto parágrafo? É esse aqui, ó. Um bom filme, esse é o quarto parágrafo. Um bom filme não é exatamente aquele que quando termina, ficamos insatisfeitos, parados, olhando quietos para a tela, enquanto passam os letreiros desejando que não cesse. Um bom livro não é aquele que quando encerramos a leitura o deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e distantes, pensando no que poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia não é aquela que queremos que se prolongue. Então, estes questionamentos feitos pelo Cortella, né, eles... Opa, perdão aí, já marquei a resposta, mas vamos lá. Eles servem como o quê? Uma estratégia para convencer o leitor de que a insatisfação é o melhor caminho para o crescimento. Uma forma de chamar a atenção do leitor para as reflexões da vida, já que o leitor gosta de se sentir satisfeito com elogios. Uma maneira eficaz de transmitir seus ensinamentos ao leitor, porque quanto mais questionamentos forem feitos, mais o leitor se disporá a procurar as respostas que o levarão ao conhecimento. Um meio de fazer o leitor procurar ler mais, pensar mais na vida e observar mais as situações ao seu redor, ou um jeito desafiador de mostrar ao leitor que não devemos nos acomodar diante das situações da vida. Bom, você já viu o gabarito, né? Porque eu dei mole aqui, mas vamos lá. Por que não as outras, Nívia? Bom, ele não te desafiou a coisa alguma quando ele faz aqueles questionamentos, tá? Então não é uma forma, não é um jeito desafiador ou desafiadora de te mostrar que não devemos nos acomodar diante das situações da vida. Aqui realmente está certinho, ó, mostrar ao leitor que não devemos nos acomodar diante das situações da vida, mas ele não te desafia. Então a parte errada na letra E é a questão de ser desafiador. Não há desafio ali, por isso que a letra E está errada, tá? É um meio de fazer o leitor procurar ler mais, pensar mais na vida e observar mais as situações ao seu redor. Sim, pensar mais na vida, ok, observar as situações ao seu redor, ok, mas não é um meio de fazer o leitor procurar ler mais. Ele não está induzindo você à leitura, ele não está pedindo que você leia, ele não está pedindo que você comprove cientificamente o que ele está colocando durante o texto. Ele só está te provocando a pensar na vida, a observar mais as situações ao seu redor, né? Está te perguntando até mesmo isso. Letra C fala que é uma maneira eficaz de transmitir seus ensinamentos. Ele está transmitindo ensinamento? Não, ele não está transmitindo ensinamento não, tá? Então aqui já começa o erro, porque quanto mais questionamentos forem feitos, mais o leitor se disporá a procurar as respostas que o levarão ao conhecimento. Não, a C está toda torta. A C está toda impossível, né? É uma forma de chamar a atenção do leitor para as reflexões da vida. Ok, aqui está certo, aqui tudo bem. Mas já que o leitor gosta de se sentir satisfeito com elogios, não, isso aqui está completamente errado. Não há essa possibilidade, né? O que nós temos, então, é uma estratégia para convencer o leitor de que a insatisfação é o melhor caminho para o crescimento, porque quanto mais insatisfeitos nós estamos, mais nós procuramos, mais nós vamos nos dedicar a conhecer mais, a melhorar o nosso caminho, a crescer diante dessas situações, tá?
Questão de número 9. No trecho, quando crianças, só as crianças, muitas vezes seguem. Pode-se substituir o termo grifado. Qual é o termo grifado? O termo grifado é o quando. Pode-se substituir o termo grifado, olha, sem alteração sintática ou semântica. Então, eu não posso alterar de forma sintática, por exemplo, quando aqui está como conectivo adverbial, tudo bem? Então, ele é uma conjunção adverbial de tempo, tá? Aqui, no caso, ele é uma conjunção adverbial, o que? Temporal. Então, eu não posso trocar de conjunção para outra classe gramatical, porque isso pode afetar, isso vai afetar a sintaxe, tá? Se os advérbios, eles podem funcionar como conjunções adverbiais ou adjuntos adverbiais, tá? Adjunto quando estiver modificando, conjunção quando estiver introduzindo uma oração adverbial, tá? E não pode alterar semanticamente, ou seja, eu não posso alterar a semântica do temporal. Então, eu tenho que procurar entre estes ali um que seja conectivo temporal. E eu tenho a alternativa A enquanto, a B como, a C porquanto, a D caso e a E já que. Qual dessas aí é o meu temporal, meu conectivo temporal? Bom, Nívia, há algumas questões atrás você marcou o já que como causal e o caso como condicional. Então, pode eliminar. Posso. O caso, ele vai ser condicional. Altera a sintaxe? Não, não altera a sintaxe, mas altera o quê? Altera a semântica. Ah, exatamente. Ele vai alterar quem? Ele vai alterar a semântica. O já que, ele é causal. Vai alterar a sintaxe? Não, não altera a sintaxe, mas o que ele altera? Ele altera a semântica, tá? Então, ele também não pode funcionar. Ficamos com o enquanto, com como e por porquanto. E com porquanto. Como crianças, muitas vezes, é isso? Não, isso não está sendo colocado por nós ali. Então, não pode ser o como, né? O como, ele pode ser adverbial, sim, mas ele pode ser comparativo. Ele pode ser o quê? Causal, tá? Tranquilamente. Comparativo ou causal, ou ele ainda pode expressar modo, mas não existe uma oração modal, tá? Então, o nosso problema é ou a letra A, enquanto, ou a letra C, porquanto. E aí, o que é o gabarito, Nívia? Qual é o gabarito, então? O gabarito foi o enquanto. O enquanto, ele pode substituir o crianças, o quando, né? Ele é temporal, como nós já dissemos. Eu posso ter o quando, eu posso ter o enquanto, e eu posso ter o assim que, por exemplo. São os mais utilizados para demonstrar a noção de tempo das conjunções. Então, eu tenho estas situações aí que vocês estão vendo, tá? Eu tenho quando, enquanto e assim que. Os demais, como nós vimos aqui, não funcionam, tá? Ah, Nívia, mas e o porquanto? Bom, deixa eu anotar aqui para você. O porquanto, ele pode ser concessivo ou ele pode ser causal também, tá? Depende do contexto. Ele pode ser concessivo, ele pode ser causal. Não pode ser temporal, tá? Então, fica aí para você. Questão de número 10. Questão de número 10, nós temos assim. No trecho que se sente plenamente confortável, de acordo com as regras de colocação pronominal, opa, falou em colocação pronominal logo direto. O uso do pronome está correto. Falou que o pronome está certinho, está corretinho. Tal fato não se verifica, ou seja, não há uso correto do pronome em qual alternativa? Temos a letra A, ela se confiou em sua mãe para fazê-la forte. Temos a letra B,
em se tratando de doença, o melhor é ir ao hospital. Temos a alternativa C, nunca se precisou das adivinhações dele. Letra D, quando vos contei foi porque quis. E letra E, assim que feriu se voltou triste. Qual é o meu gabarito? Pô, Nívia, eu fiquei em dúvida aí na letra B e na letra E. Eu não sei. Bom, galera, o nosso gabarito é a letra E, tá? Vamos lá na ideia da próclise, né? Na ideia da próclise. Pronome atrai pronome, então o pronome reto atrai o pronome oblíquo, né? Quando eu tenho a ideia do gerúndio, eu tenho duas situações para o meu pronome. Se fosse o gerúndio puro, tratando-se, seria uma ênclise. Como eu tenho a preposição em, se eu tenho a preposição, ela vai se juntar, ela vai chamar o pronome. Então, quando há preposição, em si, tratando, tá? Quando há a preposição puxa o pronome também. Na letra C, nós temos a seguinte regra: palavras com sentido negativo atraem o meu pronome oblíquo, tá? Palavras com sentido negativo atraem o meu pronome oblíquo, né? Então, nunca, ele tem esse sentido negativo, né? Ele é uma palavra de negação. Nunca se precisou das adivinhações dele. Não se precisou das adivinhações dele. A letra D está dizendo o seguinte: quando vos contei foi porque quis. Conjunção adverbial ou advérbios também atraem os pronomes oblíquos. Então está certinho dizer que quando vos contei foi porque quis, tá? Tranquilamente. Aí vem a letra E. Assim que feriu se voltou atrás. Queridos, queridas, pronome atrai pronome. Então aqui eu tinha que colocar assim que se feriu, voltou, né? Nem voltou atrás, voltou triste, tá? Então, pronome atrai pronome, tá? Eu tenho, então, pronome, deixa eu melhorar, ficou ruim. Eu tenho pronome, eu tenho palavra negativa, né? Palavra com sentido negativo, palavra negativa. E preposição. Lógico, estou sincopando aqui, né? A regra. Atraem pronome oblíquo. Tá? Atraem pronome oblíquo. Assim como conjunção adverbial ou advérbio também atraem pronome o quê? Oblíquo, tá? Então as regras são essas aí. Lógico, tem mais regras, tá? Mas é porque aqui a questão só contemplou estas 4 situações. Pronome, palavra negativa, preposição, conjunção adverbial ou advérbio também atraem pronome. Então, a única alternativa errada seria a letra E. Questão de número 11. O sinal de pontuação no trecho assim seria apavorante. Passaria a ideia de que desse jeito já basta. Pode ser substituído por qual conectivo? Então, a gente vai para o uso dos dois pontos, do ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele pode ser substituído por qual conectivo neste trecho aí? Assim seria apavorante, portanto, passaria a ideia de que desse jeito já basta. Assim seria apavorante, como passaria a ideia de que desse jeito já basta. Assim seria apavorante, uma vez que passaria a ideia de que desse jeito já basta. Assim seria apavorante, pois passaria a ideia de que desse jeito já basta. Ou assim seria apavorante quando passaria a ideia de que desse jeito já basta. Qual é o conectivo que substitui os meus dois pontos? Nívia, o quando eu sei que não é. O quando não é porque ele me dá a noção de tempo. E eu não tenho uma noção de tempo sendo colocada na questão de número 11.
Então, esquece a noção de tempo ali. Nívia, o como também não ficou bom, porque não me dá ideia de conformidade, de comparação ou de modo. Então, tira o como. Tiro. O como também não fica bom ali, pois não passa a ideia de tempo, perdão, de modo, de comparação, de conformidade, nada dessas situações, tá? Eu tenho, então, o portanto, que vai ser meu conclusivo, ou uma vez que vai ser o meu causal, e o meu pois, que vai ser o explicativo. E aí o gabarito da questão, ele traz como a letra D, o pois, né? O portanto, ele é um conclusivo, acabamos de falar sobre isso. Só que aqui no ponto e vírgula, eu não dou a ideia de conclusão. Ah, não, Nívia, não, eu não transmito uma ideia de conclusão. Seria apavorante. Por que seria apavorante? Qual é a explicação que eu tenho para ser apavorante? Ah, eu entendi. Então, por isso que só o pois. Exatamente, porque o pois é explicativo. E o meu ponto e vírgula aqui, ele está vindo na acepção de substituir a vírgula numa questão, numa parte explicativa da minha oração. Está separando orações coordenadas adversativas e explicativas. Então, eu não tenho o portanto. Eu não tenho como já mencionado, eu não tenho quando mencionado. E também não é um causal, pois não há relação de causa ou consequência. Ah, já que a ideia de que desse jeito basta, seria apavorante. Não, de modo que seria apavorante. Não, eu não tenho uma relação de causa e consequência. O que eu tenho na questão de número 11, de verdade, é a ideia de uma explicação. Então, só o pois pode ser colocado ali para substituir o ponto e vírgula do trecho destacado, tá? Então, não há outra situação, não há outro conectivo que possa estabelecer essa função. Questão 12. Olhando quietos para a tela, a preposição possui valor semântico de... Bom, semântica de preposições, galera. Olhando para a tela. Eu tenho a ideia de finalidade, eu tenho a ideia de posse, eu tenho a ideia de origem, eu tenho a ideia de assunto ou eu tenho a ideia de destino. Nívia, origem não é. Bom, né? Origem não vai ser. Assunto também não. Assunto também não. Boa. Eu tenho finalidade, eu tenho posse, eu tenho destino. Como é que fica? Aí eu já não sei, Nívia. Bom, o nosso gabarito nos dá a letra E, destino. Nós já havíamos visto que origem não é, né? Origem não tem como para ser. Nós também vimos que assunto não. Origem, normalmente, quem vem é a preposição de, né? Principalmente, por exemplo, quando você faz aqueles recadinhos, ó, de, para. Então, o de não significa origem, ele não significa nada que não... Perdão, aqui ele significa origem. O para não significa origem, ele significa destino, tá? Quando eu falo de assunto, Nívia, normalmente eu tenho a preposição de. Falavam de concurso. É o assunto de que falavam. Falavam de concurso. Quando eu tenho a questão de posse, aí tudo bem. Bicicleta para ciclistas, por exemplo. Bicicleta para ciclistas. Porque quando esse para puder ser substituído pelo de, ele pode ser posse. Bicicleta de ciclistas. Então, a bicicleta é de quem? Do ciclista, tá? Quando ele vier com finalidade, nós temos aquele velho bisuzinho, né? Verbo no infinitivo, mas finalidade, mas preposição para finalidade, né? Enviar. Enviar não. Deixa eu pegar aqui uma coisa melhor. Estudar para passar no concurso. Estudar
para quê? Estudar para passar no meu concurso. Então, esse para aí, ele tem a ideia de finalidade. Para que eu vou estudar? Para passar no concurso. Então, aqui está a finalidade. Ó. Verbo no infinitivo, mas a preposição para. Agora, o destino. Eu estava olhando para onde? Para a tela. Tá? Para a tela. Então, aqui, sim, eu tenho a questão do destino. Então, nesse caso, nós temos a noção de destino sendo retratada aí no na nossa preposição, tá? Nada mais que não seja destino. Para as outras questões, nós precisamos ler o texto de número 2, tá? Que é um texto que diz eu sei, mas não devia, da Marina Colasanti. Então, vamos lá. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas de ar-condicionado e cheiro, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé e a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no final de semana, no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Marina Colasanti. Trecho do livro Eu Sei, Mas Não Devia, editora Rocco, Rio de Janeiro, 1996, página 9. Pode voltar para mim. Outra porrada na sua cara, né? Esse texto da Marina Colasanti.
ele é um texto muito lúcido, né, pela questão da rotina, da nossa monotonia existencial. Esse texto ele casa com Cortella, principalmente na questão de acostumar, na questão de estar satisfeito. A gente acaba se satisfazendo com certas situações, para quê? Para não sofrer. Então, tanto que ela fala, ó, a gente vai afastando uma revolta daqui, um ressentimento da acolá e por aí vai. Então, nós nos acostumamos demais a essas situações para não sofrer. Logo, nós podemos ver a ideia da satisfação. Olha, se o cinema está lotado, poxa, que bom que eu ainda peguei uma cadeira, ainda que seja na primeira fila. É só torcer um pouquinho o pescoço e está tudo certo. Se eu não tenho tempo para leitura, que bom que eu consegui sentar no ônibus e ir lendo o meu jornal. Então, são satisfações pequenas, diárias, que vão nos fazendo nos acostumarmos a determinadas outras situações. E isso faz com que a vida se gaste, né? Como ela mesma fala, a gente se acostuma a poupar a vida. E de tanto que a gente poupa, ela vai se gastando e a gente não vai percebendo. E a gente vai deixando de viver. Ah, pô, semana tá difícil, o trabalho foi duro, caraca, tá ruim. Pensa no final de semana. Pô, logo chega sexta-feira, eu não vou precisar ver a cara do meu chefe, da minha chefe, do meu supervisor, sei lá. E eu vou conseguir descansar e sair no final de semana, e aí chega o final de semana e você não tem o que fazer. Aí você fala, pelo menos eu estou em casa para descansar, né? Então eu vou aproveitar para dormir. E você se acostuma nessa rotina. Se você mora no apartamento de fundos, que bom que eu tenho um apartamento para morar de fundos, mas assim, dá para ver um negocinho aqui, um negocinho ali, não tem problema. E você se acostuma a não olhar mais para fora. Afinal de contas, você não tem vista mesmo, né? Então, são costumes que nós vamos adquirindo ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos meses, dos nossos anos, ao longo da nossa vida. Para quê? Para poupar a vida. E, na verdade, a gente poupa tanto que a gente não vive. E aí, mais uma vez, ela te deixa essa reflexão, né? A Marina Colasanti é conhecida absolutamente pelas reflexões que ela traz para nós. Então, ao deixar a reflexão para você, ao te deixar esse ponto de reflexão, a Marina Colasanti ela vai te dizer o seguinte, e aí? Qual é o costume que você tem que está te impedindo de viver? Quais são esses costumes diários que você tem, essas satisfações limitantes que você tem, que estão fazendo com que você poupe a vida e, ao mesmo tempo, não viva o que deveria viver? Então, eles casam estes dois textos exatamente por essa situação. Tanto no Cortella quanto na Colasanti, nós temos a ideia dessa satisfação que nos impede de viver. A gente se acostuma demais, a gente se satisfaz demais. A insatisfação é o que gera a ambição e o desejo de mudança. O que te impede de fazer isso, então? Fica aí mais uma reflexãozinha da Colasanti para você, beleza? Vamos às questões, então. Questão de número 13 já também é uma questão de compreensão textual, porque ela já vira para você e diz o seguinte, de acordo com o texto 2, ou seja, eu tenho que ter lido o texto 2 e ver o que está de acordo com ele, né? De acordo com o texto 2, o ser humano se acostuma a determinadas situações, acabamos de falar sobre isso, mas ele se acostuma por quê? Bom, eu já te dei o gabarito, porque eu falei que era medo de sofrer, tá? E ela deixa bem claro no texto dela, quando ela fala, ó, nos acostumamos porque nós temos medo de sofrer, para não sofrer. E esse para não sofrer é fundamental para ver o costume. Não é de se contaminar, não é de se indispor, não é de sentir dor, não é de se revoltar. Todas estas palavras, elas estão no texto, mas elas não são a consequência, perdão, a causa de por que eu me acostumo com a vida, tá? A causa é a ideia de não sofrer, tá? Questão 14, nós temos lá, a autora afirma, ao afirmar. Então, assim, nós temos mais uma vez uma questão de compreensão textual na 14. Tivemos na 13 e agora temos na 14, porque a questão já traz bem clara. Olha, a afirmação vem da autora, tá?
A autora, ao afirmar eu sei, mas não devia, deixa clara a ideia de que o ser humano sabe que se acostumou às situações mencionadas no texto. Entretanto, há uma consequência grande. Qual é a consequência que nós temos? Olha só, qual é a consequência que nós temos grande ao saber, né? Eu sei, mas não devia. Essa ideia, né, de que o ser humano se acostumou a essas situações mencionadas. Mas qual é a complicação disso? Bom, o fato de o ser humano se acostumar e acabar se desumanizando perante a vida dos outros, ainda que haja miséria, guerra, dor e sofrimento. A falta de empatia vivida atualmente, de modo que o ser humano não consegue olhar para o outro e sentir suas dores, pois ao acostumar-se em não sentir dor, acaba não sendo capaz de ser empático também. A ideia de que se acostumar com tudo pode ser benéfico, de modo que não haverá brigas ou indisposições com outras pessoas. O desgaste da vida, uma vez que ao acostumar-se, o ser humano se desgasta e ao desgastar-se acaba por não viver. Ou a possibilidade de mudar todos esses costumes e estabelecer novas metas. Entretanto, não o faz por medo do enfrentamento do mundo ao seu redor. Então, a consequência grande de eu sei, mas não devia é o quê? É a letra D. Poxa, Nívia, por quê? Bom, de baixo para cima. A letra E não pode ser, porque a consequência não é a possibilidade de mudar esses costumes e estabelecer nova meta. Isso não está sendo colocado no texto da colaçante, tá? A Marina não fala isso. Ela não afirma isso quando ela diz eu sei, mas não devia, tá? Quando ela diz eu sei, mas não devia, ela sabe que o desgaste da vida, porque se acostuma em acostumar-se, a vida vai desgastando, desgastando e você acaba não vivendo. Ela sabe isso, não deveria deixar acontecer, mas deixa. A letra C diz o seguinte: a ideia de que se acostumar com tudo pode ser benéfico, de modo que não haverá brigas ou indisposições. Isso é um ponto positivo levantado no texto, mas não é consequência do eu sei, mas não devia. Não é consequência disso. Ela não está dizendo, olha, eu sei que eu deveria não me acostumar com isso e brigar com todo mundo. Não é isso também que está sendo colocado, tá? Não é visto como benéfico, tá? É visto como um paliativo para que não aconteçam brigas e indisposições. A falta de empatia vivida atualmente, ela fala de empatia? Não, então a letra B já começa aqui errado. Ela não vai falar de empatia, eu sei, mas não devia, não tem nada a ver com empatia. Então a letra B é aquela que você não poderia também marcar. A letra A já fala que o fato de o ser humano se acostumar e acabar se desumanizando perante a vida dos outros. E ainda, né, mesmo que haja miséria, guerra, dor e sofrimento, ele se desumaniza, está sendo colocado isso no texto? Também não. Então a A, a B e a E não são colocadas no texto. A letra C é a visão errada de ser algo benéfico, pois não é algo benéfico, é algo que simplesmente nós fazemos ali o tempo todo, tá? Então só a letra D pode ser o nosso gabarito. Número 15. O termo destacado em uma revolta a acolar, o acolar é um substantivo, um pronome, um adjetivo, uma preposição ou um advérbio. Nívia, eu não sei. Não sei. Gente, o acolar, ele é um advérbio, tá? É um advérbio de quê? É um advérbio de lugar. Tanto que ela fala uma revolta aqui, outra lá, outra acolá. Então, são advérbios de lugares. Não é um substantivo, porque ele não nomeia uma coisa. Não é um pronome, pois ele não está substituindo ou acompanhando um substantivo ao ponto de modificá-lo, né? Não é um adjetivo, pois não está caracterizando uma revolta. Não é uma preposição, porque não figura como preposições, né? Mas ele é um advérbio. Ele é um advérbio que modifica, né, um substantivo, um adjetivo, dando uma noção de lugar, tá? Então eu tenho acolar como um lugar, tá? É a questão mais tranquilinha que nós temos aí. Questão 16. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. O termo destacado, o meu termo destacado é o porquê. Qual é o valor semântico dele? Ou seja, qual é o significado, né,
Qual é o sentido? Qual é o sentido desse porquê? Ele é uma oposição, ele é uma adição, ele é uma explicação, ele é uma conformidade. Nívia, pode eliminar para mim alguns. Tá, beleza. O que eu posso eliminar? Adição, porque ele não adiciona informações. Conformidade, porque ele não está de acordo, não está falando segundo alguém, de acordo com alguém, tá? Não dá ideia de concordância. E oposição, porque ele não me dá ideia de oposição. Boa, boa. Então ficamos com quem? Com explicação ou causa, tá? E aí, eu tenho uma relação de causa e consequência ou eu tenho uma relação de explicação? Fala pra mim. Pô, Nívia, eu não sei. O que nós temos então? Nós temos uma relação de causa, porque eu tenho uma consequência. Qual é a consequência? De modo que eu não olho para fora. Por que eu não olho para fora? Qual é a consequência? Qual é a causa de eu não olhar para fora? Essa causa é não ter vista. Então eu tenho uma relação de causa e consequência. Já que eu não tenho vista, eu não olho para fora, tá? Então, se eu não tenho vista, de modo que eu não tenho vista, de modo que eu não olho para fora, porque não tem vista. Então, eu tenho uma relação de causa e consequência sendo estabelecida aí no meu texto, tá? Então, só pode ser causa, não vai ser explicação, porque eu não explico alguma coisa aí. Eu tenho uma relação de causa e consequência. Questão 17. A gente se acostuma à poluição. O acento grave indicativo de crase, opa, falou em crase, gente. O acento grave indicativo de crase é usado de forma obrigatória, porque quem se acostuma a alguma coisa. Então, se acostuma a, e eu tenho o a de a poluição aqui. Junta, funde e faz a crase. Porém, há um uso facultativo. Opa, falou em uso facultativo de crase. Eu tenho esse uso facultativo em assistir a comerciais, comer a comida toda que foi colocada no prato, vender pelos preços a partir de R$5, conferir à nossa vida alguma objetividade e apresentar as informações necessárias do dia a dia. Onde eu tenho crase facultativa? Bom, gabarito letra D. Por que, Nívia? Quem assiste a alguma coisa, beleza. Mas comerciais está no plural. Para haver crase aqui, eu deveria ter o artigo definido plural, as ali também. E nesse caso, se houvesse artigo no plural, haveria crase o que? Obrigatória. Haveria crase obrigatória, tá? Então ali a crase, deixa eu apagar aqui e botar melhor. A crase seria obrigatória. Não é o caso, tá? Então por isso que eu coloquei se houvesse artigo no plural. Na letra B, comer o quê? A comida. Essa crase aqui, perdão, isso aqui é só um artigo. Não há preposição que se funda a esse artigo, então não há crase. Vender pelos preços a partir de R$5. Não posso usar crase com verbo, tá? Então aqui é um caso que? Proibido. Aqui é um caso proibido, tá? Na letra E, apresentar o quê? Apresentar as informações. Aqui só tem artigo também. Então, um único caso de crase facultativa é aqui. Posso conferir a nossa vida alguma objetividade ou conferir alguma nossa vida objetividade. Casos facultativos de crase. Com pronome. Com pronome possessivo feminino. Com a preposição até, só ela que pode, tá? Só ela. E o outro caso de crase facultativa é, substantivos próprios femininos. Substantivos próprios femininos. Aqui no caso,
nomes de pessoa, tá? Nomes de pessoa. Lembrando que celebridade não se usa crase, tá? É proibido usar crase diante de celebridade. Então, a questão 19 versou sobre uma questão de crase. No enunciado, trazia uma crase obrigatória, mas pedia uma crase facultativa. A crase facultativa está na letra D, onde eu tenho um pronome o quê? Possessivo feminino, tá? Aqui eu tenho um pronome, esqueci de colocar, possessivo feminino, tá? Por isso a crase é facultativa. Questão 18. O texto de Marina Colasanti é predominantemente denotativa, entretanto há conotação. Bom, lembra lá, denotação é sentido real, conotação é o meu sentido figurado, tá? Então, onde há um sentido figurado na questão 18? E a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a ganhar menos do que precisa, ir ao cinema e engolir publicidade, a ligar a televisão e assistir a comerciais, ou se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila. Ô, Nívia, essa daí foi tranquilo. Letra C. Letra C. Por que a letra C? Bom, lembrando que denotativo é o sentido real da minha situação e a conotação é o sentido figurado, eu realmente posso me acostumar a morar em apartamento de fundos. Apartamento de fundos é aquele que não tem vista, né? Eu realmente posso ganhar menos do que eu preciso. Eu realmente posso ligar a televisão e assistir a comerciais. E realmente, se o cinema estiver cheio, eu posso sentar na primeira fila, né? Agora, o que não dá é para ir ao cinema e engolir publicidade, porque você não come publicidade. Publicidade não é alimentação, não é alimento, não é comida, não é sólido ou líquido que faça com que você possa ingeri-los. Então, engolir publicidade é o meu sentido conotativo, tá? Engolir publicidade é o meu sentido conotativo, tá? Questão 19. No trecho, a cochilar no ônibus porque está cansado. Nesse trecho aí, há uma relação de quê? Causa e consequência, comodidade e conformidade, comparação e consequência, explicação e causa, causa e explicação. A cochilar no ônibus porque está cansado. Nívia, só consigo ver relação de causa e consequência. Sim, eu cochilo no ônibus porque há uma causa. Qual é a causa? Estou cansado. Se eu estou cansado, a consequência é cochilar no ônibus. Então, eu só posso ter causa e consequência. Comodidade, nem pensar, não é nem cômodo cochilar no ônibus. O que dirá, né, porque está cansado. Comparação, não existe comparação ali. Explicação também não existe. Então só causa e consequência, letra A. 20 para fecharmos, opa, assim fica ruim, né? Em muito o que fazer. O termo em destaque possui a mesma classificação morfológica que em qual alternativa? Bom, você já viu o gabarito, né? Porque eu já mostrei. Então, vamos fazer a análise aqui, gabarito a letra D. Esse que eu tenho que ver qual a função dele. No caso, este o está substituindo o aquilo. Então, se ele substitui e o que está vindo ao lado de um substantivo, de um adjetivo, de um pronome, esse meu que é um pronome relativo. Então, dentre todas as alternativas, eu deveria procurar aquele que fosse alternativo. Em à medida que ele está integrando uma locução conjuntiva. E se ele integra uma locução conjuntiva, ele é uma conjunção. Aceitando a guerra, aceita os mortos e aceita que haja menos. Aceita que haja. Esse que está ligado ao aceita. E se ele está ligado ao aceita, tanto a A quanto a B são conjunções. Tá? São conjunções. Beleza. A letra C também, porque o também, aceita, perdão, é verbo. Saber também é... Opa, ficou ruim isso aqui. Saber também é o quê? Verbo. E se ele está ao lado de um verbo, ele também é conjunção. A letra E, a mesma coisa.
a não ter, a letra E, perdão, não é a mesma coisa não. A letra E diz o seguinte, não ter outra vista que não as janelas ao redor. Esse que foi colocado equivocadamente ali, porque aqui é o C. A não ter outra vista senão as janelas ao redor. Então, ele também não está vindo com a função de pronome relativo, tá? Ele está vindo com a condição de condicional. Ele também é uma conjunção. Onde ele é, então, pronome relativo? Aqui. Os olhos levam choque, ao choque que os olhos levam na luz natural. Quem leva o choque? Os olhos. Os olhos levam o quê? Um choque na luz natural, né? Onde? Na luz natural. Então, esse que aqui, ele está se referindo ao choque. Os olhos levam choque, o choque na luz natural. Então, ele está se referindo a choque. E se ele se refere a choque, ele é um pronome relativo, tá? Então, os olhos levam o quê? Choque. Choque de quê? Choque na luz natural. Ou choque onde? Na luz natural. Então, ele está se referindo à palavra choque, tá? Por isso que a alternativa D é o nosso gabarito. Tranquilo? Tranquilo. Volta para mim, por favor. Volta para mim, por favor. Galera, simulado corrigido, feito. Eu espero que você tenha conseguido ter um aproveitamento bom a respeito disso. Eu espero que você tenha conseguido gabaritar, né? Porque é para isso que a gente estuda, para gabaritar a matéria. Agora, se você não gabaritou, eu errei mais de 10 alternativas, ou eu errei de eu errei de 10 a 20 alternativas, a 19 alternativas, o que eu devo fazer? Revisar mais, né? Você deve pegar todo esse conteúdo que está aí e começar a tua revisão para que você consiga acertar esses pontos, para que você consiga observar o que está ruim, onde você precisa de uma vista melhor, né? Um resumo, uma revisão melhor. Se você conseguiu errar 5 questões só, ou seja, você acertou 15 alternativas, muito bom, muito mesmo, mas muito mesmo. Mas ainda precisamos acertar alguns pontos, porque você errou 5 questões. E aí a gente tem que errar no máximo 2. Nível, mas se no dia da prova eu errar 5 questões, não tem problema, você consegue uma média muito maior do que os outros. A maioria dos candidatos acerta apenas 10, 12 questões em língua portuguesa, fato. Né? E nós precisamos buscar ali o quanto mais questões. Se você conseguiu errar uma, errar 2, parabéns. Dá uma observada em que foi que você errou, se foi falta de atenção no enunciado, se foi falta de atenção na hora de marcar, se marcou errado no cartão resposta, se resolveu trocar e se ferrou, mas não deixa de revisar também toda a matéria, porque né, não é porque você acertou tudo ou errou apenas 1 ou 2 no simulado que você vai, já consigo tudo, não preciso mais estudar esse negócio. Não, não é assim, tá bom? No mais, eu espero muito ter te ajudado. Fica com Deus e até a próxima.